Olá, meu nome é Paulo Cogos, eu estou doente, estou de cama por recomendação médica, estilo Bolsonaro. Vou fazer essa live para falar a respeito da liberdade de expressão e das eleições. Antes eu quero expor algumas teorias minhas a respeito da liberdade de expressão. Ninguém sabe o quanto tenho sofrido, o meu mundo não foi colorido para esconder a minha solidão. Milionário e Zé Rico. Na verdade, é o contrário, eu inverti o verso, mas vamos lá. Quando nós estamos acompanhando os fatos a respeito das eleições, nós vemos que muitos candidatos acusam os outros de fake news. Mas existe uma inversão moral que acomete as eleições, porque por que que seria imoral acusar um outro bandido de alguma coisa, mas não é imoral ameaçar o povo de roubo? Aliás, eleições são exatamente isso. Um leilão adiantado de bens roubados, como dizia Mencken. Para entender isso, vou explicar um pouco minhas teorias sobre liberdade de expressão e depois fazer a relação com as eleições. A liberdade de expressão é essencial. A liberdade de expressão é tão importante que quando nós a perdemos, nós estamos colocando em risco todas as formas de expressão, até mesmo aquelas que os defensores da censura concordam em liberar. Exemplo: a liberdade de expressão é válida exceto quando é discurso de ódio. Ora, quando o sujeito diz isso, ele está dizendo que a liberdade para fazer qualquer tipo de discurso, até mesmo os fofinhos, já é uma concessão magnânima dos poderes constituídos. A nossa conclusão é que o discurso de ódio, aquele que você não gosta, aquele que justifica a existência do conceito de liberdade de expressão, é o escudo de todas as formas de expressão. Um outro ponto é a consistência das leis que regem o universo e que incluem, obviamente, as leis morais. Se eu vou fazer um modelo físico para explicar o universo e eu descarto a teoria da gravitação universal, nenhuma outra força que eu incluí no meu modelo vai fazer sentido e não vai ter consistência interna, porque o universo é real e nele existe a gravitação universal. Da mesma forma, se eu excluo as leis do direito natural que preconizam a liberdade de expressão de qualquer tipo de filosofia moral, de qualquer tipo de conceito ético, nada mais faz sentido. Porque a liberdade de expressão é a capacidade do homem usar o seu livre-arbítrio para mover-se em relação ao mundo que o rodeia. Nós nos remetemos, então, à Bíblia Sagrada e à Suma Teológica. Ora, em Eclesiástico, se não me engano, capítulo 15, versículo 14, está escrito: Deus criou o homem e o deixou a cargo de seu conselho. Ou seja, existe o livre-arbítrio. E São Tomás de Aquino diz que o livre-arbítrio move a si próprio. Mas como exatamente o homem faz isso? Ele tem um pensamento. E a expressão do pensamento, a capacidade de colocá-lo em prática através de meios que o expressem, é a própria capacidade do homem mover-se segundo esse arbítrio. É o que transforma esse livre-arbítrio em ação prática no mundo. É por isso que Salman Rushdie diz: a liberdade de expressão é o coração da humanidade. De forma alguma ela poderia ser cerceada. Existe mais um fator? Se nós justamente queremos, em época de eleição ou em qualquer outra situação, evitar que as pessoas sejam influenciadas por fake news, por qualquer tipo de manipulação, é mais um motivo que nós temos para liberar totalmente a expressão. Porque as pessoas não podem normatizar a manipulação. Se nós tolhemos a liberdade de expressão, estamos simplesmente admitindo e normatizando o fato de que qualquer coisa que seja dita por aí vai influenciar as pessoas, quando elas deveriam estar suficientemente blindadas para saber que todo mundo é parcial, todo mundo é mentiroso, em maior ou menor grau, e elas têm que simplesmente usar a razão e os prolegômenos metafísicos para chegar à verdade. Se nós tolhemos a liberdade de expressão, estamos tirando os incentivos para que as pessoas realmente se blindem com a razão e com a ética. Ridículo. Então, a liberdade de expressão é inviolável, certo? Como é que fica a reputação das pessoas? A reputação das pessoas, como o próprio Walter Block fala, vai estar mais protegida se houver, de fato, liberdade de expressão, principalmente as pessoas pobres. Isso é uma constatação brilhante do Murray Rothbard. Ele diz o seguinte: vamos supor que nós
vamos tolher a calúnia, a difamação e o dano moral. Ora, se alguma coisa é dita contra a reputação de alguém e não é tolhida, a população vai imaginar que isso é verdade, afinal não houve nenhum tipo de processo. Como os pobres têm menos dinheiro para contratar advogados e se defender, eles vão preferir deixar isso para lá. Então é principalmente a reputação dos pobres que estará em jogo. Se a calúnia, difamação e dano moral for totalmente liberada, as pessoas vão saber que a maioria das coisas são fake news e vão procurar buscar a verdade por meios mais confiáveis, por provas concretas. Então a reputação dos pobres que não podem pagar advogados será mais protegida. Isso é brilhante do Rothbard. Agora, você pode falar o que quiser, a hora que quiser? Não. Existem, não deve existir nenhum limite à liberdade de expressão. Mas deve existir, sim, situações onde você não pode se expressar como você queira. Seja pelos meios que você queira, seja até mesmo pelo teor. Mas não é pela liberdade de expressão em si. Afinal, se a liberdade de expressão não for plena, ela não existe. Ela passa a ser uma concessão de expressão. Mas é porque existem situações em que o uso de meios, sejam representações pictóricas, iconográficas, sons, arte, gestos, em que esses meios que você usa para se expressar podem acarretar violações reais de direitos de vida, liberdade e propriedade. Eu vou explicar quais são essas situações e aplicá-las nas eleições. Primeiro caso, obviamente você não pode usar um meio para se expressar que não seja seu e que você não esteja autorizado a usar. Exemplo, pichação. Pichação é liberdade de expressão? Não. Isso é violação de propriedade do muro. Segundo caso, quando o meio é seu, mas ele é invasivo. Ou seja, eu não posso expressar a minha opinião política com um megafone no seu ouvido porque vai estourar seu tímpano. Simples. Terceira situação, quando existe uma violação de contrato implícito ou explícito. Então, se um amigo meu me convida para uma festa e fala, mas só te convido se você não falar em política, porque vai dar briga. Temos aqui um contrato explícito e formal de que eu não vou falar em política na festa dele. Não é questão de liberdade de expressão. Ou o contrato implícito que existe dentro de um cinema, de não atrapalhar quem está vendo o filme. Esse contrato implícito pode ir além. Eu defendo, por exemplo, a proibição de tirar a inocência de uma criança. Deveríamos tolher aquele que fala em pornografia pesada na frente de uma criancinha. Eu defendo até tolher os spoilers, mas aí vocês podem argumentar comigo, estou aberto a críticas nesse sentido, mas são violações de contrato implícito. A quarta situação é quando o teor do seu discurso acarreta na periclitação da vida humana. Por exemplo, se a minha fala pode detonar uma bomba acionada por vós. Denunciar a posição de um judeu por um nazista. Isso não é liberdade de expressão, isso é cumplicidade com crime. Divulgar informações militares críticas para o inimigo durante uma guerra justa. Isso não é liberdade de expressão, isso é periclitação da vida dos soldados. Isso não deve acontecer. Aí nós começamos a entrar nas áreas mais cinzentas, mais nebulosas. A fraude tem que ser coibida. Se eu estou vendendo um produto, vem um diabético, pergunta, é com açúcar? Eu falo, não, é sem açúcar, pode comprar. E é com açúcar? Fraude claríssima. Não é liberdade de expressão. Então, toda mentira é fraude? É crime de fraude? Não. Nós temos que traçar uma linha entre as mentiras legítimas, ainda que moralmente condenáveis, e aquilo que é realmente fraude. Aí eu, pensando, matutando sobre o tema, estabeleci 3 critérios, que é a ação direta, a clareza, né, a objetividade e a gravidade da matéria. Exemplo, eu posso colocar uma placa no deserto falando siga esse atalho e você encontrará água. E o atalho leva para mais deserto, ainda mais seco. Eu não posso fazer isso, porque eu estou induzindo a ação de um peregrino do deserto ao erro, que pode até matá-lo. Então isso é uma fraude direta e gravíssima. Agora, se por acaso eu virar naquele atalho e um peregrino me seguir achando que eu estou procurando água, eu o induzi, mas de forma indireta, porque ele tinha uma opinião sobre o que eu ia fazer naquele caminho e ele assumiu o risco. Aí não seria fraude. Ela deve ser objetiva. Se eu fizer um vídeo falando a melhor água mineral que tem é a Lindóia, aí o cara passa a vida tomando Lindóia e depois ele descobre que a Minalba é melhor. Ah, você me enganou, a Minalba é melhor. Isso não é uma coisa objetiva.
E o terceiro critério que nós temos que definir para que caracterize crime de fraude é a gravidade. Vamos supor que um amigo meu vem em casa, ele fala, tá vendo aquele pote de sorvete ali? É sorvete de paçoca. Ele vai lá, abre, é feijão. Ah, trolei o babaca. Mas não é fraude, porque não é uma coisa grave. Muito bem. Eu não estou aqui nesse vídeo pretendendo analisar todas as situações possíveis, apenas traçar linhas gerais. Se eu tivesse querendo analisar todas as situações possíveis, eu seria um psicopata, um maníaco, um megalomaníaco. São linhas gerais. Não sei mais que item que eu estou, sempre me perco com números, mas a próxima questão a ser analisada é a tortura psicológica. Aqui eu coloco três situações. Aquela em que realmente existe o crime de tortura psicológica, aquela em que não existe um crime a ser definido, mas que o ato é tão imoral que você pode sim violar o PNA do cara que faz isso, e aqueles que é só mimimi e tem que ser liberado totalmente. Exemplo, veterano de uma guerra justa com distúrbio de estresse pós-traumático. O cara somatiza os sintomas psicológicos de forma a realmente ter doenças. Aí eu chego do lado dele e grito, incoming! O cara pode infartar, isso é crime. Situação onde não deveria haver nenhum tipo de proibição do governo ou das leis privadas de uma sociedade anarcocapitalista, mas que você está autorizado a meter a mão no cara que faz isso. O cara chega para uma criancinha com câncer e fala: o que você quer ser quando crescer? Ah, nada, né? Lembrei que você tem câncer. Não acho que devia ter nenhuma lei tolhendo isso, porque tolher a liberdade de expressão é muito perigoso. Como disse Walter Block, a liberdade de expressão é um fino capim, um fina relva. Qualquer coisinha destrói ela. Mas eu juro que eu viraria um soco no dente de um cara que fala isso pra criancinha. E eu não deveria ser punido por isso. E aí existe a terceira situação, que é puro mimimi. Ah, o cara me xingou de baixinho, de gordo, de judeu, de preto, de branco, de viado, de hétero. Isso é frescura. Bullying é frescura. Então, o que eu sugiro? Que vocês inventem mais xingamentos ofensivos. Eu acho que tem muito xingamento para negro e tem pouco para branco. Inventem mais xingamento para ofender os brancos. Tem muito xingamento para homossexual, tem pouco para ofender os héteros. Inventem mais xingamento para ofender os héteros. E assim todo mundo se xinga e todo mundo fica feliz. É isso que eu defendo. Olha o grau de civilidade da Itália nesse quesito cultural. Na Itália, você vê ali, o sujeito comete uma infração de trânsito, o policial, ao invés de multar, ele chega pro cidadão e fala: seu filho de uma putana, macepazzo. Aí o sujeito, em vez de processar o policial por abuso de autoridade, ele vai até, bruta stronda di cazzo. Vocês percebem o grau de civilidade disso? O policial não assaltou o cidadão não foi reclamar com a corregedoria. Os dois se limitaram a ficar se xingando. Isso é um alto grau de civilidade que o politicamente correto, mimimizento, hoje não percebe. E aí existe, por último, esta questão, né, como diz o Bolsonaro, de calúnia, difamação e dano moral. Você tá, como eu já expliquei, você está autorizado a fazer isso, mas existe um porém. A denunciação caluniosa e a incitação ao crime. Isso deve ser proibido. Mais uma vez, existe uma tênue linha entre a denunciação caluniosa e a incitação ao crime, que tem que ser proibido, e a calúnia e a apologia ao crime, que tem que ser liberado. Isso aí o Ranieri Mazzilli, no livro dele, O Estado Não Obrigado, explica muito en passant. Vou tentar entrar em um pouco mais de detalhe. Se o sujeito vem... o critério que eu estabeleço aqui para dividir as duas coisas é a credibilidade. Existe uma ameaça crível? Existe uma incitação de ação formal? Então é crime. Mas se a pessoa simplesmente comete uma bravata ou expressa sua opinião, não é crime. Exemplo, eu acho que todo gordinho libertário devia morrer. Isso não é crime. Agora, se um sujeito subir num palanque, eu conclamo a CUT, o MST, o PT a matar os gordinhos libertários, ele está colocando a vida dos gordinhos libertários em perigo. Aí já não é mais apologia, já é incitação. Aí eu puno. Assim como eu puniria o sujeito que estava lá na época da perseguição às bruxas, que os puritanos faziam, as mulheres que eram injustamente condenadas por serem bruxas, e o cara tava lá gritando: queima, queima, queima. Esse cara tem que ser preso por incitação. É muito diferente de escrever um artigo dizendo: eu defendo que as mulheres acusadas de bruxaria sejam queimadas. Isso é só uma apologia, não é crime. Calúnia. O sujeito é ladrão. Eu tenho o direito de dizer que o sujeito é ladrão.
Mas se eu chegar num tribunal privado ou na delegacia de polícia, não importa se é Estado ou se é Capistão, e fizer uma denúncia formal, o sujeito é ladrão, vai lá e prende ele, aí já é uma forma de incitação. Então, eu acho que eu terminei aqui as minhas teorias sobre a liberdade de expressão e quando que não se aplica, quando a expressão incorre numa violação real de direitos. Que diabo isso tem a ver com as eleições? Nós estamos vendo nas eleições aqui vários tipos de. Tô com muita. Vou tomar meu remédio aí. Bom, é remédio para tosse, não é psiquiátrico, não, sem piadinhas nesse sentido. Mas se quiser fazer piadinha também é liberdade de expressão. Mas nós vemos, por exemplo, a falsa suruba do João Dória. O Azevedo lá que acusou o general Mourão de ser torturador, sendo que ele não tinha idade nem para ser cadete de AMAN. São calúnias. Isso deveria ser proibido? Como eu disse, não. Se o cantor xingou o general Mourão de torturador, o que o general Mourão tem que fazer não é processá-lo, mas simplesmente falar: torturador é a puta que te pariu. Acabou aqui. Fim. O sujeito fez uma montagem do João Dória ali como se ele estivesse numa suruba. O que o João Dória tem que fazer? Expõe o cara e fala: você é um farsante, você é um psicopata, você é um filho da puta, e acaba aqui. Agora, por que existiria alguma coisa no universo justificando que qualquer um dos lados usasse um aparato de coerção estatal para assaltá-los? A não ser que eles, por outro motivo, fossem criminosos reais. Exemplo, eu estudei no Bandeirantes, porcaria de escola. Tem uma professora, por quê? Porque é gramsciana, cheia de merda do MEC. Existem bons professores lá, mas como toda escola, ela é uma porcaria. Tem uma professora vagabunda, comunista, de inglês, que andou dizendo para os alunos do Bandeirantes que eu desenhava suástica na mesa. Ô filha da puta, eu sou filho de judeu. Eu sou anarco-sionista. Por que cacete vai desenhar uma suástica na mesa se eu deploro o nazismo, que era um regime coletivista? Tudo que eu deploro, totalitarismo, controle do capital, porra. Eu já tretei com um cara porque ele era um nazistinho e veio desenhar uma suástica na minha mesa. Então ela me lançou uma calúnia. Tem aluno judeu do Bandeirantes que ficou pistola comigo, mas pergunta se eu processei ela. Não. Ela é uma vagabunda comunista e eu tenho todo o direito de chegar aqui no meu vídeo e chamá-la de vagabunda comunista. Então é assim que eu resolveria. O problema é que a coisa não para por aqui. Nós estamos achando que as eleições são coisa séria. Nós estamos achando que as eleições são coisas de respeito. Mas o que realmente está acontecendo nas eleições, por exemplo, tá, o Dória contra o França. Ora, dois bandidos comunistas, um deles que é o França, é quase um demônio encarnado, disputando quem é que vai criminosamente tolher a liberdade alheia. Vocês acham que uma situação dessa merece algum respeito? Isso é mais do que uma disputa, uma guerra entre os dois candidatos. É uma guerra do sistema contra o povo. É natural que haja um monte de fake news, afinal, como dizia Winston Churchill, em tempos de guerra, a verdade é tão preciosa que ela deve ser protegida por um corpo de guarda-costas chamados mentira. Faz parte do jogo. Simplesmente tolher as fake news, não pode mentir, é emprestar ao processo eleitoral democrático uma respeitabilidade que ele não tem. Entendam isso de uma vez por todas. Nós temos que fazer pouco caso dos políticos. Nós temos que encará-lo como os palhaços que eles são. Lembre-se daquilo que Mencken dizia. A democracia é a arte de gerir o circo a partir da jaula dos macacos. É com este desdém saudável que nós devemos encarar a política. Então, aquilo, eu acho que deveria haver uma restrição moral à propaganda eleitoral. Mas essa restrição moral não é impedir os palavrões, os xingamentos, as calúnias. Por mim, a eleição seria decidida na porrada. O que nós deveríamos proibir é que os candidatos prometam a grupos da sociedade privilégios à custa dos direitos naturais de outro grupo. Por exemplo, o Bolsa Família. É arrancar dinheiro de uns para dar para os outros. Isso deveria ser proibido numa propaganda eleitoral. Políticas públicas, educação gratuita de qualidade. Isso é roubar o dinheiro do povo
Isso é incitação ao crime, cai naquelas proibições que eu expliquei na primeira parte do meu vídeo. Ou seja, defender numa propaganda eleitoral Bolsa Família e políticas públicas é incitação ao crime. Tem que ser proibido. O que o Haddad falou no debate, lá no Roda Viva, esse lixo humano do Haddad. Ah, boa tarde a todos e a todas. Ao presidente Lula, eu vou sobretaxar os bancos para reduzir o spread bancário. Ora, alguém que quer convencer o povo de que para reduzir o spread bancário tem que sobretaxar o banco, tem que ser preso por fraude. E o cara se diz mestre em economia. O desgraçado, o spread bancário é o lucro do banco. Se você for taxar o banco, ele vai ter que aumentar o spread para garantir o lucro, idiota. Então, um cara que se diz economista e fala isso numa eleição tem que ser preso por fraude. Isso devia ser proibido. Então, quando vocês assistirem às eleições novamente, tenham em mente aquilo que eu disse: vamos tolher a fraude, vamos tolher a incitação ao crime, mas não aquilo que realmente torna toda essa tragicomédia democrática um pouco divertida, que são as calúnias. Voltemos ao tempo em que os debates eram realmente divertidos, com o Quercy ali falando: seu caluniador e mentiroso, mentiroso e caluniador, caluniador, mentiroso, malandro, canalha, olha seu malandro. Isso era debate raiz, ou até o Brizola, né? Quis me insultar, quis me ofender, quis denegrir, você tem uma cara de raton. Isso era debate raiz e é isso que eu quero que nós tenhamos de volta. Abraço.